Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 ao 44. Um trecho curto, novamente, aqui no evangelho que a igreja nos propõe para meditação e reflexão. Aqui Jesus está dentro do templo, sentado atrás de um gasofilácio. Gasofilácio, para você que não sabe, é um nome mais antigo para o que nós conhecemos hoje por urna. E aquela urna servia para que as pessoas depositassem o dinheiro da coleta, para a manutenção daquele templo ali, daquela obra de Deus. Algo que, inclusive, remonta à igreja cristã desde aí do primeiro século. Apesar de existirem pessoas inescrupulosas que usam da boa-fé dos outros para enriquecerem, a igreja ela pratica o seu sustento através das ofertas mensais desde aí dos primeiros séculos, desde os primeiros cristãos. E essa oferta, inclusive, não só para a manutenção da igreja e das pessoas que direcionam espiritualmente a igreja, mas também de obras sociais e outras coisas, também de acordo aí com os nossos irmãos desde o século I. Então isso é uma tradição da igreja. Mas aqui Jesus estava ali observando o que acontecia. Ele estava sentado atrás da urna, a uma certa distância, e via que ricos, pessoas muito ricas, faziam ofertas vultuosas. Mas em meio a esses ricos, uma viúva pobre se aproximou e ofertou 2 pequenas moedas. A viúva, ela era uma mulher que não tinha mais a companhia do seu homem, é claro. E isso a tornava uma espécie de cidadã de segunda classe nessa época. Então a viúva era bem complicado para uma mulher ficar viúva. Um dos efeitos da viuvez muitas vezes era, inclusive, a pobreza. Elas ficavam à mercê, à margem da sociedade. Eram, como eu disse, pessoas desprezadas, como cidadãs no caso, de segunda classe. E, inclusive, as ofertas recolhidas pela igreja do primeiro século serviam para ajudar viúvas e órfãos, doentes, enfim, alimentar pessoas que precisavam ali, estavam na mendicância, algo que era bem comum nessa sociedade urbana aqui da época de Roma. E Jesus chamou os seus discípulos em particular e, através daquele caso, daquela mulher, ele ensinou algo para os discípulos. Ele fez um comentário. Ele disse: a verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior que os demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía. E a questão aqui, é claro, não é monetária. Jesus não está querendo dizer que ela seria muito mais abençoada porque estava dando o que não tinha. Estava dando um passo de fé. Como sim, muitas pessoas inescrupulosas nos dias de hoje e em toda a história da igreja falam ao ensinar, ao se depararem com esse texto. É claro que é um ato de fé o que essa mulher fez do âmbito financeiro também. Quando a gente pega da perspectiva de uma pessoa que não tem nada, mas esse pouco que ela tem, ela entrega, é um passo de fé que ela está dando, de que Deus vai abençoar e de desprendimento também do dinheiro. Não era uma pessoa apegada à riqueza, ao dinheiro. Mas o que Jesus está querendo dizer é a sua fé, a sua confiança em Deus. Era uma pessoa que tinha tudo para pensar primeiro em si mesma, mas ela pensou primeiro em Deus. E nós, é claro, não vou levar esse texto para o lado financeiro, embora a aplicação esteja aqui muito clara. Mas nós, muitas vezes, olhamos para nós mesmos e falamos: poxa, eu não tenho muito o que fazer na igreja. Eu sou mesmo só uma pessoa que frequenta lá os domingos, vai no culto, oferta, levanta a mão, canta, é abençoado, converso lá com os meus amigos e vou embora viver minha semana desprendido da igreja, descolado da igreja, da comunidade, volto no outro domingo e vou embora, e daqui 2 semanas eu falto, e aí eu venho 2 domingos e falto mais um. Veja, nós não podemos olhar para a nossa vida espiritual dessa forma. O pouco que você tem em dons, talento, em tempo, precisa ser usado na obra de Deus. A igreja só caminha, só prega o evangelho e só continua com as suas atividades em voga, com as suas atividades acontecendo, se todos dentro dessa igreja se propõem a partir do tempo que tem, da disposição que tem, do talento que tem, do dom que tem, das suas possibilidades, se colocam então à disposição da comunidade para trabalharem por ela. Então, nunca olhe para você mesmo
menosprezando porque você tem pouco tempo, porque você tem poucos talentos ou não tem habilidade nenhuma. O importante é que o seu coração seja como o coração dessa viúva. Deus, eu tenho pouco tempo na minha semana, mas esse pouco tempo que eu tenho eu quero aplicar na tua obra, fazendo algo na igreja, arregaçando as mangas e trabalhando. Deus, olha, eu não sei fazer nada, mas eu quero estar lá para que eu possa fazer algo. Me ajuda, me inspira, me direciona, usa alguém para me chamar para um ministério, enfim, não sei. Muitas vezes a gente não sabe fazer nada, mas a gente tem duas pernas para sair e ajudar a igreja no evangelismo, a distribuir um material que vá levar o nome da igreja mais à frente, mais adiante, mais longe. Seja como essa viúva. Nesse evangelho que a igreja nos propõe para reflexão e meditação no dia de hoje, que nós possamos entender que somos como essa viúva. Temos pouco, mas esse pouco que nós temos precisa ser aplicado na obra de Deus. Com fé que Ele vai nos capacitar, Ele vai nos ajudar, inclusive em coisas que não são, digamos, de cunho material, como o ganho, o melhor aproveitamento do tempo. Até isso entra na conta. Você tem pouco tempo? Trabalha na obra de Deus, que Ele vai fazer com que o seu tempo renda mais. Mas para isso é necessário um ato de fé, um passo de fé, como essa mulher aqui teve com essas duas moedinhas dela. Fique com essa mensagem, coragem, ânimo e vamos em frente, porque o pouco com Deus é muito. Deus abençoe você. Até amanhã.